Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 30 de maio de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje temos a promessa de ter um dia mais calmo aqui no Brasil, um dia com menos liquidez, menos volatilidade, justamente por conta do mercado americano fechado, por conta de Londres fechada. A gente fica, de uma certa forma, sem muita referência em relação às maiores, ou pelo menos a maior economia do mundo, que é exatamente a economia americana, sobre como é que vai ser o desempenho lá. Isso geralmente, né, traz pouca liquidez e pouca volatilidade para o nosso mercado. Eu acredito que a liquidez vai ser bem baixa realmente e a volatilidade vai depender principalmente do cenário político, que todo dia nós temos novidades, né? E é possível que durante o dia de hoje a gente tenha alguma coisa saindo, já que a todo momento você tem algum tipo de novidade em relação a esse cenário, né? Mas se isso não acontecer, provavelmente vamos ter um dia de uma volatilidade um pouco menor também, graças ao mercado americano fechado. A gente vem, e já há umas 3 semanas, desde antes, inclusive, do impeachment do Senado, numa correção de mercado que atinge, neste momento, aí um ponto importante, que é a região de médias móveis, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário. Algumas ações nessa semana perderam, inclusive, a tendência de alta, ações como do setor de siderurgia, ações como Vale, ações como o Banco do Brasil, que são ações importantes na composição do índice Bovespa. Em compensação, você tem uma parte do mercado ainda se segurando e até fazendo novos topos, e ações despontando, mesmo com queda do mercado nos últimos dias, ações subindo bastante. É o caso, por exemplo, de Ambev. Então, por mais que a gente tenha perdido força em boa parte do mercado, né, em muitas ações importantes na composição do índice Bovespa, a gente ainda não tem, para esse momento, aquela unidade que a gente tinha no primeiro mês de mercado do ano, quando o mercado inteiro caiu, todas as ações praticamente que compõem o índice Bovespa, e depois não temos a unidade que tínhamos no início, a partir de meados de fevereiro, quando o mercado também começou a subir com muita força, onde todos os ativos aí subiram com muita força, né? Então nós temos aí um momento aí de muita dúvida em relação aos próximos passos do mercado, perfeito? Eu estou com a tela do índice futuro aberta aqui e observo um ponto muito importante. Eu acho que eu já falei para vocês aqui algumas vezes sobre essa região perto dos 48.800, e eu acho que essa região, que está a 1% do preço praticamente, né, que vai separar o nosso mercado, que é o que separa hoje o nosso mercado da tendência de baixa, né? Eu acho que abaixo desse ponto o Ibovespa tende a vir um pouco mais para uma queda um pouco mais representativa, e muitos dos ativos que temos aqui hoje se já não estão em tendência de baixa, vão entrar em tendência de baixa. Então, para começar, fica de olho nesse gráfico aqui, que é o gráfico do índice Bovespa, aliás, do índice futuro Bovespa, né, os 48.800 pontos, é um ponto de muito suporte. Ele abriu com gap de alta em relação ao fechamento, mas já está praticamente no 0 a 0, tem aí uma alta um pouco mais contundente em relação ao ajuste, mas mesmo assim a gente está falando aí de 100, 150 pontos, que pode, até a abertura do nosso mercado, daqui uma hora, perfeitamente se encerrar e a gente abrir até no negativo, né? Quando a gente traz para o gráfico do Ibov, a gente percebe que é exatamente a mesma coisa, né? O fundo do gráfico diário do Ibov está próximo aí dos 47.860, mais um pouco de queda no Ibovespa, ele pode romper esse fundo e, portanto, também trabalhar a partir daí em tendência de baixa, perfeito? Então acho que talvez não hoje, pela falta de direção, pela falta de liquidez e provavelmente pela falta de volatilidade, mas essa semana vai ser uma semana muito importante para definir se a partir daqui a gente ganha força e volta para testar os topos, né? Ou se a partir daqui a gente perde força e volta para testar este fundo aqui de 37 mil pontos do início do ano, né? De tal forma que, para esse momento, existem tanto opções de compra quanto opções de venda que parecem interessantes, né? Que tem um bom gerenciamento de risco. E o engraçado é que até uma semana atrás, né, as operações de compra pareciam muito mais interessantes. A gente tinha fartura, né,
em achar ativos que, se subissem a partir de determinado ponto, poderiam dar uma boa compra, né? Esse final de semana, a oferta, digamos assim, de operações para compra já diminuiu para caramba e já aumentou muito a oferta de ações que podem entrar em tendência de baixa e, portanto, a gente tem aí uma situação de que realmente é o que a gente vê aqui no gráfico do Ibovespa, né? Para onde for o mercado nessa semana, provavelmente é para onde sairão as melhores operações. Vamos dar uma olhada aí em quais são elas, né? Começando com Alpa 4, é um ativo que está no gráfico diário perto de fazer aí, perto de romper um topo até triplo aqui, né? Ela já bateu 3 vezes aqui nessa região de R$10, parece que dessa vez está com força para romper. Se isso acontecer, a gente vai comprar, portanto, a Alpa 4 no rompimento aí de R$10, com stop abaixo de 9,30 e um alvo em R$12,10. O próximo ativo é um ativo que tanto faz se a gente vai comprar ou se a gente vai vender, né? Na verdade, tem condição tanto de compra quanto de venda, é o que eu quero falar. Abaixo de 11,60, BR Malls fica interessante para uma venda. Eu só não vou sugerir essa venda aqui justamente porque o gráfico semanal está acima da média de 72, então não vale a pena pensar na venda. Mas se por acaso ela ganhar força e romper essa região de 12,34, eu enxergo também aqui uma boa possibilidade de compra com alvo em 14,54 e um stop abaixo de R$11,60. Terceiro ativo, Odontoprev, também um ativo que consolida na região de médias móveis, assim como a BR Mall. Se cair abaixo de 10,95 também dá venda. Eu vou preferir não vendê-la, né? Tem outras opções que me parecem mais interessantes e, pelo contrário, né, vou comprar nesse rompimento de 11,56, se ele acontecer, com stop abaixo de 10,95 e um alvo em R$13,39. Um quarto ativo para compra, que é exatamente Suzano, um ativo aí que pode passar por uma reversão de tendência, como a gente chama em onda 3. Se perder, aliás, se ganhar a região de R$15, a gente vai comprar com stop abaixo de R$13,99 e um alvo em R$18. Depois a gente tem Pomo 4, que está tentando romper aí uma espécie de triângulo neste gráfico diário, acima de 2,50. Eu acho que pode vir uma boa compra com stop abaixo de 2,30 e um alvo em R$3,11. Depois BMF é um ativo aí que veio para uma correção grande aqui no gráfico diário, né? Mas a partir desse ponto se rompeu o que seria o pivô do gráfico de 60, a região de 16,54, também daria uma compra. A gente poderia comprar com stop abaixo de 15,69 e um alvo em R$16,09. E por fim, o último ativo interessante para compra é exatamente Iven 3, no rompimento aí de 4,17, vai ser o rompimento do pivô dos 60 minutos. O stop abaixo de 3,93 e um alvo em R$4,89, tá ok? Então são esses os ativos que eu separei para compra. Como eu falei, a gente tinha também uma oferta razoável aí de operações para venda. Vamos começar a falar de BRAP4, é um ativo que, por enquanto, né, consolida aqui na região de médias móveis, mas principalmente se aqui perder força, eu acho que tem aí uma possibilidade de dar uma boa operação de venda, do rompimento, portanto, de 6,45, stop acima de 7,27, um alvo em 3,99. Eu acho que tem uma boa possibilidade aí de venda em BRAP4. Depois a gente tem GGBR4, abaixo de 5,60, com alvo aqui em 4,36 e um stop acima de 6,01. É outra que também pode dar uma boa operação de venda. Depois a gente tem HGTX3, é uma que já tem tendência de baixa, está iniciando pelo jeito aqui um próximo movimento, abaixo aí desse fundo de 12,84, a gente tem uma possibilidade de venda com stop acima de 13,60 e um alvo em 10,58. E por último, aliás, as duas últimas, Natura, que também está consolidando já faz alguns pregões, abaixo das médias, o que é mais importante, perdendo aí essa mínima dessa consolidação em 21,65, a gente tem uma possibilidade de venda com stop acima de 22,91 e um alvo em R$17,87. E por fim, vou repetir aí que foi da semana passada, ela não andou na semana passada, mas agora abaixo de 14,61 tem uma possibilidade de venda em Sula 11, com stop acima de R$15,50 e um alvo aqui em 11,92, tá ok?
Então são esses os ativos que eu considerei os mais importantes para a semana, são com esses ativos que a gente vai trabalhar e tentar aí fazer dessa uma boa semana de operação, perfeito? Bom, vamos lá, responder as perguntas de vocês. Vou começar aqui pelo chat aqui da Infomoney, começar com Castilho. Bom dia a todos, Itube 4 para compra. Vamos lá falar de Itube 4. Olha, Castilho, a Itube 4 está passando por um processo de consolidação, né? Mas ainda assim, se ele voltar a subir no gráfico de 60 e superar o pivô desse gráfico de 60, eu vou te mostrar aqui os valores, que é aqui, ó, tá? Por volta aí de 31 e 35 seria o rompimento do pivô no gráfico de 60 minutos. Eu acredito que poderíamos ter uma boa operação, o stop seria abaixo de 29 e 45, tá? Ela no gráfico diário está consolidando, mas você tem um risco pequeno e um alvo grande. Ela pode voltar aqui para os R$ 34,00 e, portanto, acima daquele valor, dá para pensar numa compra. Mas eu queria, Castilho, que você abrisse a mente para uma outra operação aqui em Itube 4, tá? Ela tem um suporte muito forte em 29 e 25. Se romper esse suporte, ela vai estar saindo de uma consolidação em retângulo, ou, como eu gosto de chamar, em caixote, e poderia, a partir daí, fazer uma bela queda e, portanto, a gente poderia tentar aí uma venda em Itube 4 abaixo desses 29 e 25. Eu acho que é uma das mais bonitas para venda, caso alcance, né, exatamente esse ponto de R$ 29,25, perfeito? Então, na compra eu nem tenho vontade, né? Eu acho que tem outros ativos mais interessantes, mas principalmente para venda abaixo desse ponto, eu acho que teríamos aí uma belíssima opção de operação na venda, tá ok? Depois aqui, Wilson pedindo CVC-B3. Tá querendo comprar, né, Wilson? A CVC-B3, inclusive, chegou no alvo da operação que a gente indicou alguns meses atrás, né, lá no meados de abril. Neste momento eu acho ela muito esticada, né? A distância entre o preço e o stop, né, tá de 8%, ou seja, já passou do ponto. Eu não entraria mais nessa operação, tá ok? Para mim aí já passou do ponto. André, comente Natura, a gente já falou, Natura é para venda, e Embraer. Bom, não tem como pensar em compra em Natura, né? Natura está em tendência de baixa, é muito mais fácil a gente pensar em venda, né? Então foi por isso que a gente falou dela para venda. Mesma coisa de Embraer, né? Por que vai querer comprar um ativo que está caindo há 3 meses com bastante força? Talvez fosse interessante para venda, né? Se quer fazer uma operação, espera romper aqui a região de 18,68 e pensa na venda e não na compra, né? O único lugar que Embraer, a gente consegue imaginar alguma coisa com Embraer é no gráfico de 60 minutos, se ela conseguir romper essa região de 19,50, porque aí você vai ter no gráfico de 60 minutos uma reversão de tendência, mas não é o que acontece, não é o que acontece no gráfico diário. No gráfico diário você tem para ela tendência de baixa. Então a possibilidade de compra acima de 19,50 apenas para quem opera gráfico de 60 minutos, tá ok? Favor comentar CESP 6 para compra. Pois eu acho, por que a gente não pode comentar CESP 6 para venda, né? Por que a gente vai comprar algo que está em tendência de baixa, né? Então eu não consigo comentar compra em CESP 6, também não consigo comentar compra em LPL4, e o outro pedido também é compra em CEMIG 4. São 3 ações em tendência de baixa. Eu acho que é mais interessante a gente pensar na venda do que na compra, nas 3, tá ok? André, eu opero o gráfico de 60 minutos. Então, ok, se eu opero gráfico de 60 minutos, é esperar romper algum tipo de pivô aqui para cima, né? Você vai ter um alvo pequeno, mas para quem opera esse gráfico deve estar acostumado realmente a alvos pequenos. Acima de 5,65, por exemplo, CEMIG tem alguma operação de compra somente pelo gráfico de 60 minutos, tá ok? Vamos lá, EZTC3. Então, EZTC3 da compra já a partir desse rompimento, que é os 15,58, é parecido com o BMF, esse ativo, né? Rompe acima de 15,60, rompe o pivô do gráfico de 60 minutos, stop aí abaixo de R$ 14,72, tá ok? Tá bem interessante o papel. 60 minutos. Então, ok, se opera gráfico de 60 minutos. Vamos lá. Bom dia. Configuração de médias móveis. Então, tem 2 médias móveis aqui. Essa roxa é de 17 períodos
e essa laranja é uma média móvel de 72 períodos, Arthur. Ambas exponenciais, tá ok? André II, Luiz Barsi, Vale compra na Vale e BBAS para carregar. Eu não entendo muito de longo prazo, né? E o meu negócio é gráfico, tá? Aqui só uma opinião de investidor, não de analista, né? Eu não gosto de investir em ações que têm uma ligação tão direta com o governo federal, né? Então, ao invés de entrar em BBAS, né, talvez fosse melhor você, para o longo prazo, pensar em Bradesco e Itaú, que historicamente sempre tem lucros muito maiores, né? Em relação à Vale, do setor, é a única que a gente tem no Brasil para investir com segurança. Eu acho interessante, não sei se esse é o momento, como eu falei para vocês, não entendo muito sobre análise fundamentalista, mas é uma empresa interessante também. Se a gente fosse olhar Vale e BBAS, com certeza no curto prazo não seria nenhuma das duas. Olha o gráfico da Vale aí, né? O gráfico já ficou feio, não dá mais para comprar. Então não seria nenhuma das duas as minhas escolhidas para compra, né? Para longo prazo realmente não é minha praia, tá? Vamos lá, o Maicon está pedindo para avaliar a Vale, Vale abaixo das médias não tem muito o que fazer agora, cara, né? Não acho que dá para vender já, mas também com certeza não dá mais para pensar em compra. E depois um pedido de MDIA 3, o Flávio pedindo MDIA 3, é um gráfico muito bonito. A gente tem na MDIA 3 aqui uma consolidação perto do topo. Eu já dei uma compra nela aqui com vocês, né, neste rompimento aqui de 81,30 e acho que tem mais uma possibilidade no rompimento de 94,70 aqui. Eu acho que acima desse ponto a MDIA 3 vai ficar muitíssimo interessante para quem tiver de olho, stop abaixo aí de R$90, perfeito? Vamos lá. Vale uma compra em Cosan 3, Cesan 3, vamos dar uma olhada em Cosan. Então, eu sempre espero o rompimento do pivô de alta no gráfico de 60. Nesse momento, está bem longe, está aqui a 34,70. Então, posso te dizer que neste momento, só acima de 34,70, balieiro, que vai valer a pena, tá ok? E a Rumo 3, está perto de romper topo, né? Não tem mais entrada. A entrada dela foi no rompimento aí de 4,10, quando rompeu, vamos lá, voltar para vocês entenderem aqui o que a gente fala, né? Quando ela rompeu nos 60 minutos o pivô de alta, que era exatamente aqui esses 4,10, você tinha stop abaixo de 3,83 e um alvo lá em 4,89, né? Agora ela está afastada da média, o risco é bem maior, né? Uns 10% maior e o alvo 10% menor. Então não tem muito o que fazer com o Rumo 3 agora, né? Você vai comprar um ativo que deu compra a quase 10% atrás, né? Então você vai entrar com risco 10% maior, com alvo 10% menor do que quem entrou no ponto correto, quem entrou aí no início da tendência, né? Vamos lá. VEG 3 comprado, VEG 3 comprado. Bom, toma bastante cuidado com VEG, porque a partir desse rompimento aqui de 14,57, ela não é mais aquela ação bonita que era até 2, 3 semanas atrás, tá? Então eu acho que já pensaria nesse stop exatamente nesse ponto em que estamos aí, tá? Vamos lá, o IBR3. Então, Fred, olha só, esse é o tipo de papel, cara, que eu riscaria aí da minha grade de acompanhamento, tá? Não faz sentido a gente acompanhar esse tipo de papel, né? É um papel aí que cai durante 40, 50 pregões seguidos e de repente num único dia amanhece com gap de alta e sobe 30%, depois volta a cair tudo. Eu não vou te dizer que é impossível, porque pode ser que alguém consiga ganhar nesses movimentos, mas eu posso te dizer que eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro com esse tipo de papel. Existe aos montes no mercado, né? Vira e mexe, parece na grade de cotação como a que mais subiu no dia, e aí parece que ali tem dinheiro fácil. Então eu realmente riscaria, tiraria nesse momento aí o IBR 3 e 4 da meu acompanhamento. Deixe isso aí para quem entende de outro tipo de análise que não é análise técnica. Para quem mexe com análise técnica, eu te diria que é muito, mas muito difícil você aproveitar de movimentos como esse, tá?
Em relação a Gol 4, teve bonita durante muito tempo, mas agora vem perdendo força, cruzou as médias para baixo, tem aí um fundo nessa região de 1,97 que parece que vai ser rompido, né? Cria outros suportes aqui para baixo, 1,84, 1,50. Se está vendido no papel, ótimo, né? E se não está, não tem muito o que fazer nesse momento, tá ok? Vamos lá, Valide 3 para venda. Valide 3 para venda. Bom, é um outro papel muito bonito. Eu não tinha nem visto esse papel, senão poderia colocar no estudo domingo como uma possibilidade de venda, né? Abaixo de 29,33, eu acho que tem uma boa possibilidade, com stop acima de 32. E tem aí um longo chão para cair a partir daí, né? Acabam os suportes com ela, tá? Comprado em Ambev 3, vamos lá. Então, fica muito atento com essa região, né? Se você verifica bem, né? Das últimas 10 vezes que a Ambev chegou nessa região, as 10 vezes ela voltou a cair com bastante força. Eu, particularmente, se fosse eu comprado, se ela abrir perto desses 19,50, cairia fora dessa operação nesse ponto. E só volto a pensar em Ambev quando ela superar esses R$20, que é onde ela volta a ficar muito interessante novamente, tá ok? Vamos lá, comprado em RADL3. Bom, RADL3 passando por um pouco de correção, como todo o mercado, né? Eu colocaria meu stop abaixo de R$54 e vamos ver como é que vai ser a briga aqui nessa região, tá? Então, stop abaixo de 54 e tem que ter um pouco de paciência porque essa ainda continua muito bonita, tá ok? Qual o alvo da venda em YouTube 4? A altura do triângulo, tá? Desculpa, do retângulo, né? Então, quando você tem um retângulo, né, a análise técnica diz que no momento do rompimento, você projeta a altura do triângulo para baixo ou para cima, no caso aqui a gente está falando de queda, né, de YouTube, e aí você teria um alvo do tamanho da consolidação, ou seja, por volta aí de R$24,50, perfeito? Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. CSNA3 para venda, beleza, Flávio? CSNA3 para venda. Então, primeiro a direção é essa mesma, Rodrigo, tá? Eu só não pensaria em venda agora, porque a CSNA numa única perna, né, já caiu aqui 52%. Então acho que a partir de agora é mais provável uma correção até as médias do que ela continuar a cair mais 30%, 40%, tá? Ou seja, o risco de entrar agora vendido e você ter uma correção, ele é muito grande, né? Então acho que já passou o prazo da venda, eu acho que já não tem mais essa operação. A partir de agora vale muito mais a pena você ficar focado aí nessa correção para ver se a gente consegue pegar, quem sabe, aí uma outra perna aí de CSNA3, perfeito? Bom, pessoal, hoje eu vou parando por aqui, eu estou indo lá para as salas da Clear. Eu não sei se vocês sabem, né, mas aqui em São Paulo, em volta de feriado, você demora 2 vezes o tempo para chegar no trabalho do que em dias normais, né? Então eu cheguei em cima da hora aqui, quase me atraso para começar justamente por conta disso e ainda não arrumei nada. Eu deixo sempre as tabelas lá para todo mundo visualizar, para todo mundo poder acompanhar e nem tive tempo para isso. Então vou parando aqui uns 5 minutos mais cedo. Estou lá à disposição durante todo o pregão, qualquer um pode acessar lá a sala onde eu estarei. E aí eu vou deixar até o convite para vocês, né? Bem simples, né? É só vir aqui no site da Clear, tá certo? Clicar aqui nesse banner Trading Room e depois você vir aqui e clique em visitar a sala de análise, tá? Vai abrir uma página, você vai colocar seu nome e lá eu estarei online durante todo o pregão para que vocês possam ou talvez hoje, não sei nem se operar, mas com certeza hoje bater papo, cuidar aí da parte emocional e quem sabe, se tiver alguma possibilidade de operação, a gente até vai fazer. Justamente porque hoje é um dia um pouco mais complicado para se operar, perfeito? Agradeço a presença de todos, se Deus quiser, amanhã às 9 da manhã a gente está aqui de volta para mais um Bom Dia Mercado. Tchau, pessoal, até mais.